Vamos falar um pouco de Brasil, assim. A gente às vezes usa um termo Brasil de verdade, porque a gente vive numa bolha absurda, né? O que é o Brasil de verdade? O que a gente não está enxergando que acontece por aí? Não só... A gente não está enxergando não só esse lado que eu estou te trazendo e que hoje o Brasil volta para o mapa da fome, são mais de 60 milhões de pessoas que não botam, né, comida na mesa, mas isso é o que mostra, né, os jornais, o que a gente sabe, os números. O que é exatamente essa fome? Que nível de fome a gente está falando? Quando a gente fala de insegurança alimentar, aí você tem vários graus, né? Aquela pessoa consegue botar um prato por dia na mesa para a família toda, ou um prato por pessoa por dia. É esse nível de coisa que a gente está falando nesse sentido, sabe? Ao mesmo tempo de casa. A gente, o Brasil que a gente não vê, digamos assim, é o Brasil do Pablo, de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, e que você pergunta pra ele qual que é o seu sonho, ele fala dormir de barriga pra cima, porque eu só consigo dormir de barriga de lado, né, de lado, porque não tem espaço. São 11 crianças morando numa casa, 11 pessoas morando numa casa que é menor do que isso aqui. Nossa. O meu sonho é dormir de barriga pra cima, ele falou isso pra gente. Que loucura. Você imagina? Então, esse é o Brasil que a gente não vê. Mas é o Brasil também do Gilson Fumaça, o empreendedor da favela, lá de Santa Marta, que tá fazendo o corre dele, que tá empreendendo, que tá tentando sobreviver. E que é uma potência. Uhum. Né? Então, assim, é saber desse lado, mas ao mesmo tempo saber, cara, o que a gente pode pegar dessa potência aqui e fazer? Porque tem muita coisa. Uhum. Então, eu gosto muito de trazer sempre esses lados, né? Porque, assim, infelizmente tem muita coisa que as pessoas precisam entender o que acontece e que ocorre, como, por exemplo, uma história do Pablo. É uma delas, nesse sentido. Ou andar quilômetros, que o exemplo que eu te trouxe foi da Etiópia, mas o mesmo ocorre no sertão, que uma criança tem que andar quilômetros para pegar água. Mas, ao mesmo tempo, do Gilson, da Roberta, de pessoas que estão fazendo. Né? Da Nina, no Crescendo Mente, lá em Porto Alegre. Sabe? Então, assim, esse é o Brasil que a gente precisa conhecer mais, da nossa bolha, né? Total. E que se a gente une isso, que é o que eu falo, a diversidade é a comunhão das diferenças. Se a gente une essas diferenças, se a gente cria essas pontes, e se eu te mostro pra você isso, e vice-versa, a gente troca isso, olha o que a gente constrói. Uhum. Olha o que a gente ajuda. E olha a potência que a gente é enquanto país, que a gente pode mudar. Quando você olha para o Brasil e para as pessoas que teriam condição de ajudar, e você compara com outros países, que nível que a gente tá? A gente é um país, uma população que ajuda os outros na média, ou estamos abaixo da média? Ou não sei nem se isso se mede. Não, se mede. O IBGE em 2018, eu acho, ele fez uma pesquisa e trouxe que só 4,20% da população faz trabalho voluntário, uma coisa irrisória, assim, né? Enquanto você vê dados dos Estados Unidos, dados de países europeus, assim, é de 30% para cima. Uau! E aí veio agora uma nova pesquisa, né, acho que foi do Instituto Itaú, Datafolha, enfim, não sei exatamente, que subiu para 57%. Não sei se 57 ou 47, agora eu nem me lembro, porque para mim foi tão assim... Chocante. Eu falei, não, aí quando você pega a pesquisa, eles estão incluindo em trabalho voluntário a doação. Uhum. E doar não é uma doação que eu digo, pegar e fazer um pix pra alguém não é trabalho voluntário. Trabalho voluntário é doação do teu tempo, você tá fazendo uma ação de caridade. Tem mais valor do que o dinheiro, às vezes. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Então, nesse sentido, em relação a país doador, de doação de dinheiro, a gente tá bem atrás também, né? O brasileiro, ele desconfia pra doar pra ONG. Pra onde tá indo o meu dinheiro? Eu não tô vendo. Essa é uma solução que a gente se propõe muito a trazer na VV, né? Olha, tá aqui, foi isso pra aqui, você recebeu o relatório, você recebeu o vídeo, você recebeu muito obrigada. Vem pra campo com a gente, vem ver. Vem viver o que você doou, né? Nesse sentido. Então, o brasileiro, ele tem essa desconfiança. Às vezes, ele acha que é melhor doar um item material, quando na realidade não é. Né? A gente tem que voltar a ter mais confiança no terceiro setor, entender que eles sabem quais são as respostas para as necessidades deles. Você sabe qual que é a resposta para o que você precisa. Por que uma ONG não sabe? Claro que ela sabe. Então por que ela tem que aceitar a doação que você quer dar? Não, mas eu só tenho roupa. Não, ela não precisa disso. Você vê quando a instituição ela é correta, quando ela chega e fala assim, não, eu não preciso disso. Dá pra quem precisa, porque disso eu não preciso. Agora, se você tiver outra coisa, o dinheiro, isso, aquilo, eu vou aceitar, porque eu preciso. E acho que criou, eu não sei o que aconteceu, em que momento que a gente virou isso, porque eu vejo um contraste tão grande entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Eu vejo quem não tem dinheiro se ajuda. Se ajuda de uma maneira que você fala assim, não tenho o que comer, mas eu divido meu prato de comida com você.
e eu como metade, você metade. E aí você pega as pessoas que têm dinheiro, criou-se um mito assim, não, você não pode dar dinheiro porque senão a pessoa vai comprar bebida. Umas besteiras assim que a gente foi construindo isso, que muitas pessoas não doam, simplesmente não doam mais. A gente meio que se perdeu aqui um pouco nos valores, né? Sim, com certeza. A pandemia ajudou a ter esse redespertar, digamos assim. Não, peraí, a gente precisa se ajudar, tá falando de todas as esferas, né, digamos assim. Mas acho que agora a gente tá voltando um pouquinho ao que era antes desse período pandemia, digamos. Tem isso, sim. Uma das grandes lições que eu tive em campo foi do Masha, que é um líder comunitário lá de Quibera, que eu te falei. Que ele falou assim, Mari, aqui a nossa filosofia é a seguinte, eu sempre vou ter algo para dar que você precisa, que você não tem, e vai ser sempre uma troca. E é assim que a gente vive em Quibera. Sempre dando algo pro... O que eu posso te dar hoje? E o que você pode me dar hoje? O que a gente pode trocar e se ajudar? Uhum. E com isso a gente se alavanca ou a gente sobrevive, no caso deles, né? Então, eu sinto isso, mas em contrapartida, eu vejo... muito, você fala assim, as pessoas mais ricas, muito despertar de diferentes pessoas, falam, nossa, o que eu preciso fazer agora com isso? O que eu posso fazer? Me ensina. Eu, enquanto VV, enquanto empreendedora, eu recebo muito isso, né? Me ensina. De quem tem recurso e gostaria de saber como ajudar. Porque eu quero saber, de repente eu tô doando errado, e foi isso que me fez parar de doar. Tá. Né? Porque, assim, eu não soube fazer, eu doei, fui embora, não virei, não fui atrás, ou a instituição não teve o tempo para me dar um relatório, eu não ajudo mais. E o que eu tenho que fazer? Então, me ajuda a como doar de forma efetiva. Esse medo que o brasileiro às vezes tem de falar, poxa, vai ser desviado o dinheiro ou qualquer coisa desse tipo, tem um fundamento? O Brasil é um país muito corrupto, a gente sabe, pois né? Então, eu acho que é até justo as pessoas duvidarem, mas não fazer nada eu acho que é pior ainda, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sou uma pessoa de cultura de ficar com o pé atrás. Talvez eu até possa me dar mal nesse meio do caminho, porque eu confio muito de cara nas pessoas, sabe? Eu prefiro sair sempre me dei mal, mas eu confiei. Sabe? Eu prefiro muito sair por isso. Mas você não é besta, né? Você foi lá... diferente de ser besta. Você acabou de contar um caso que você foi lá e você descobriu que tinha malandragem. Então, claro. Vocês têm uma expertise nesse sentido, né? De filtrar e... Mas é isso que você falou. É você entender que em qualquer esfera, não é só no terceiro setor, vai ter o lado de pessoas que vão estar fazendo aquilo de uma forma errada. E que talvez vão desviar o que você doou. Claro que vai. Isso é em qualquer área, gente. Não é só uma coisa característica só do terceiro setor. Só que o terceiro setor, às vezes, choca mais porque você está desviando de algo do social, do impacto. Aí a pessoa fica, realmente, mas isso tem. Igual quando o pessoal ficou super chocado que teve corrupção e desvio de verba agora no Covid-19. Pô, sempre teve, é que a gente não vê. Quando desviam comida da merenda das crianças, né? Choca um pouquinho mais, mas é o que você falou, tem todas as esferas e todos os âmbitos, né? Então é natural as pessoas desconfiarem, né? Eu entendo isso. E não é só no Brasil, não. Lá fora também eu vejo muito com as ONGs com quem a gente trabalha, às vezes eles falam isso, tem pessoas que vêm aqui com desconfiança, eu posso conhecer, eu posso ir, tal. É normal isso, sabe? Então, infelizmente, isso de fato tem, porque tiveram pessoas que fizeram. E tem ainda pessoas que infelizmente fazem, né? Só que eu prefiro me agarrar aos que estão fazendo correto, às pessoas que estão fazendo. Fazem muita pergunta pra mim quando eu vou dar palestra, mas com tanta tristeza no mundo, com tanta história que você vê, pessoas fazendo tanta maldade, não dá vontade de desistir, tipo, o ser humano acabou, sabe? Que se a gente só vê a coisa assim. Falo, não, ao contrário, porque eu me pego em quem tá fazendo. Porque tem muita gente fazendo, gente. Você tem que se apegar ao positivo, é o que a gente tava falando, né?